Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Emerick, vou ser responsável pela apresentação da EMAI para vocês. Sou engenheiro de aplicação, responsável pela área do Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e América Latina. O princípio hoje que eu venho apresentar para vocês é o presente e o futuro das tecnologias do controle hidráulico. Antes da gente dar um primeiro passo importante para o presente e para o futuro, recordar um pouco a nossa evolução e um pouco do nosso passado. No controle hidráulico, a gente teve um processo de evoluções de soluções conforme a demanda e conforme o nosso tempo. E o primeiro passo muito importante foi que lá em 1900 e bolinha, muito tempo atrás, em países que eles eram muito frios, que a temperatura era muito baixa, a distribuição de água quente sentia muita dificuldade de chegar nos andares que eram maiores. Então, o que acontecia? Pessoas que ficavam nos andares menores sentiam que o ar-condicionado operava muito melhor e eles tinham muita qualidade térmica, enquanto as pessoas que ficavam nos andares de cima sentiam ainda muito desconforto, sentiam muita carência ainda nesse ponto. Então, qual foi a grande primeira solução? Foi criada uma válvula de balanceamento, a primeira patenteada no mundo pela TA em 1957, que o grande ponto e o grande diferencial dela para uma válvula Globo comum é que ela tinha esse pequeno ponto de medição onde ela fazia a leitura de temperatura da válvula. E assim você conseguia determinar a temperatura da água e fazer o ajuste necessário para que ela, nas temperaturas maiores, atendesse a demanda necessária. Então, o pessoal conseguia diminuir a quantidade de água que passava de excesso de vazão nos andares menores e conseguia distribuir para os andares superiores. E assim transformando uma equalização de todo o sistema. Conforme a demanda de tempo foi passando, foi sentindo-se uma necessidade real de entender o que estava passando por dentro da válvula. Não bastava saber apenas a temperatura da água que estava naquele momento, mas também entender a vazão, a pressão, a perda de carga. Então, o próximo grande passo foi a válvula de balanceamento estático, que tinha como grande diferencial esses pequenos dois pontos de medição, onde você conseguiria fazer essa leitura e pela diferencial de pressão, você conseguiria determinar a vazão, conseguiria determinar a temperatura, conseguiria determinar diversos outros fatores. E assim, atender a vazão de projeto por todo o seu sistema. Então, você já teria algo para fazer limitar a vazão do seu projeto para que ela seja sempre o ponto máximo, seja a vazão que você precisa naquele ponto em específico. Notando-se que o balanceamento e a vazão no ponto exato já estavam sob controle, foi notando algumas necessidades extras de aprimorar esse conhecimento e elevar a qualidade dele para o futuro, que foi adentrando com o controle. Então, uma válvula de balanceamento e controle conjugado, onde a válvula de balanceamento que não equalizava, não fazia o controle, ela apenas limitava a vazão máxima que iria passar naquele ponto, agora tinha um controle onde ela poderia operar e determinar a vazão para cada ponto e em cada necessidade, e assim sempre, além de atender a vazão máxima de projeto, você poderia controlar durante as demandas, seja parciais ou reais, que você tinha no momento. Sentindo isso, o que aconteceu? Chegando nesse ponto, foi notando que havia momentos onde havia uma diferencial de pressão, uma perda de pressão, uma alta pressão muito superior na sua linha, que não era esperada. Então, o que acontecia? Você perdia eficiência nesses pontos, conforme o tempo, acrescentou uma válvula, você tinha que refazer todo o processo, algumas demandas iam solicitando que faziam mudanças no sistema e a válvula ela perdia a sua eficiência que ela tinha no começo. Pensando nisso, foi adicionado a válvula reguladora de pressão diferencial para fazer o balanceamento dinâmico, ou seja, você poderia alterar algumas partes do seu sistema e você não perderia essa eficiência antes. Por fim, chegando nesse ponto específico, o que foi determinado? Que o próximo grande passo foi uma válvula conjunta, onde você teria todos esses produtos juntos em uma só válvula
e ela poderia atender a demanda sem precisar se preocupar com eventuais mudanças, eventuais ajustes necessários. Uma válvula que atenderia tanto ao balanceamento, como o controle, como o diferencial de pressão em um único produto. E por fim, o próximo grande passo, que agora é o nosso presente e o grande futuro, é a gente tentar transformar o controle digital da válvula com mais eficiência e trazer finalmente o mundo digital para dentro da válvula. A gente já tem agora controle BMS, BACnet, Modbus, sistemas de interface analógica e por fim agora o grande passo, que é a internet das coisas, trazer a válvula para um controle muito mais fácil e muito mais inteligente. Tendo por consciência, o edifício ele tem por 4 pontos principais, onde você deve manter o seu foco e atenção para ter o controle e efetividade dele. O primeiro grande passo é a operação. Quando você tem um sistema, seja um prédio comercial, seja uma indústria, você tem que ter controle total sobre a operação dele. Então você precisa saber aonde você tem que fazer o controle de temperatura, onde você precisa fazer a manutenção, onde está dando defeito, onde você precisa atualizar. Então você precisa ter essa operação, essa leitura do seu processo para você poder trazer maior eficiência. Outro ponto importante é o controle do clima interno. Você tem que se sentir agradável em todos os pontos da instalação, seja no sistema de HVAC, até mesmo numa indústria. Você tem que ter o controle interno do clima para ele estar atendendo perfeitamente toda a demanda que é a sua necessidade real. Outro ponto é a eficiência energética. Não adianta ter uma válvula muito boa que gasta muito e traz transtornos conforme o tempo, ou uma válvula que não atende realmente com um custo muito baixo, mas que não traga a eficiência necessária que você precisa naquele projeto. Então, um ponto muito importante realmente é a eficiência que essa válvula vai trazer para vocês, ok? E por fim, a sustentabilidade. Sem certificações verdes, a gente sabe que hoje em dia, mais e mais o meio ambiente vai sendo um ponto importante a ser tocado. O pessoal vai cada vez mais trazendo a economia de energia, a sustentabilidade, certificações verdes e tudo mais, trazendo para a realidade, cada vez mais e mais importante. E tudo isso se conecta dentro da nossa nova válvula, que ela faz tanto a sustentabilidade como o monitoramento do seu sistema com eficiência energética alta e uma operação fácil de ser controlada, que nada mais é que uma válvula inteligente, onde ela vai ter tudo conectado para facilitar o processo na mesma válvula. E qual foi o papel do mercado na atualização e na evolução da tecnologia? Toda a nossa válvula, todo projeto, todo protótipo foi criado, pensado sempre nas tendências do mercado. Então, a cada tópico e cada tendência que o mercado foi tendo conforme o tempo, a nossa válvula foi se adaptando e foi sendo projetada para atender essas demandas. A primeira grande demanda é que a regulamentação de energia e certificações verdes cada dia mais vai sendo necessário, vai sendo cobrado das grandes empresas e vai sendo não mais um luxo, mas uma necessidade do pessoal ter esse tipo de demanda. E uma das características das válvulas inteligentes é o balanceamento com medição de fluxo de energia, tendo assim integrada uma válvula de controle, onde você pode não apenas medir o fluxo de energia, mas como controlá-lo para você atender às suas demandas reais. Outro grande ponto e outra tendência do mercado foi sendo necessário uma solução onde o equilíbrio seja dinâmico e com uma eficiência energética superior. Não bastava ter apenas o equilíbrio dinâmico, mas precisava ser eficiente. E a válvula ela foi com uma característica inteligente, operando de acordo com a necessidade real de fluxo e potência da instalação, determinação de ΔT. Outro ponto grande dela é que ela vai sempre atender, seja por qualquer tipo de medição, a necessidade sempre real do seu sistema.
Outro ponto muito importante é a digitalização do sistema. Hoje em dia, cada vez mais se faz necessário você ter um acesso fácil a tudo. Então, você pode, hoje em dia, por um próprio celular, você conectar diretamente na válvula, fazer a alteração, poder controlá-la, poder monitorá-la e notar os erros que você está tendo. Você não precisa mais, por exemplo, subir um forro para entrar dentro e ver o que está acontecendo na válvula, se está tendo algum tipo de vazamento. Hoje em dia, apenas pelo celular e pela digitalização, você consegue ter esse acesso direto à válvula com uma conectividade mais simples, que seria a internet das coisas também. Você ter esse armazenamento de dados, não apenas na válvula, não apenas no seu sistema de conectividade, BACnet ou Modbus, mas você ter esse sistema conectado em qualquer notebook, celular, tablet eventualmente. Então, você ter um acesso simplificado para qualquer um é um grande passo importante da válvula, ou seja, um close conectado para acesso remoto. A válvula em si foi projetada em 3 principais pilares, que é a medição, onde você pode medir, seja vazão, seja temperatura, seja potência. Você pode controlar, seja por qualquer tipo de controle que pode imaginar, vazão, temperatura de alimentação, temperatura de retorno, perdão, posição, diferencial de temperatura. Você pode controlar a válvula por diversos tipos, diversos modos e ter uma precisão de medição. Outro ponto é a comunicação e armazenamento. A válvula tem acesso simplificado para qualquer tipo de comunicação, seja, como já falado, BACnet ou Modbus, até por Bluetooth ou internet mesmo celular. A internet celular, o Wi-Fi, a válvula faz contato direto com qualquer tipo de armazenamento e ela faz esse registro de dados monitorado pelo produto. A válvula ela vem com o foco principal de apresentar mais soluções com menor custo de investimento. Então, um grande ponto, um diferencial da válvula é que ela é pré-montada. Você não precisa comprar, por exemplo, a parte de um atuador, uma conexão, um sensor de temperatura para colocar numa outra tubulação. Tudo vai integrado em um único item. Basta comprar e colocá-la dentro da sua instalação que você vai ter a válvula já completamente montada. O outro ponto, que também é importante, é que o sensor de temperatura da válvula ele já vem incluso. Então você tem tanto o interno como o externo, que vem num posto de conexão, onde você reduz o número de conexões e também o risco de vazamento na hora da montagem, na hora da instalação do projeto. E o grande ponto também diferencial dela é que você não precisa de necessidade de comprimentos extras para as válvulas menores. Ou seja, se você não precisa daqueles eventuais, como todas as válvulas, seja de balanceamento, controle, regulador de pressão, que você precisa de um espaço, por exemplo, de 5 diâmetros da válvula antes, 10 diâmetros depois, ou depois da bomba colocar um espaço que é necessário, essa válvula não se faz realmente necessário. Você pode colocá-la sendo nenhum espaço de diâmetro na frente e nenhum espaço de diâmetro atrás. Se você só tem aquele espaço onde só cabe a válvula, ela vai atender e vai fazer a leitura que você precisa. Então, você não tem maiores necessidades de ter aumentar, por exemplo, uma picagem, uma tubulação, para você poder colocar a válvula e acessá-la. As válvulas maiores precisam de 5 diâmetros anteriores, mas comparado a válvulas do mesmo diâmetro ainda é muito inferior. E por fim, o grande foco dela é reduzir muito o custo e o tempo de instalação, seja pelo conta do diâmetro, seja por conta dela ser pré-montagem. Ela é algo de montagem flexível, onde você teria facilidade para integrar em qualquer sistema. Do que é feito uma válvula TE Smart? Ela vem com o principal, uma caixa de controle inteligente, tá bom? Nela você vai ter o centro de controle eletrônico, você vai executar as leituras que você precisa,
Você vai fazer a leitura dos sensores de temperatura, vai também instruir o atuador para operar de acordo com a sua necessidade. Você vai também comunicar se aqui que fica a caixa de nuvem dela, onde você comunica-se, seja com notebook, com celular, seja por Bluetooth ou por internet. Então você teria aqui todo o controle e toda a área eletrônica da válvula integrada na caixa inteligente. Outro ponto é a câmera de bobina, que na verdade fica com a secção de medição de fluxo ultrassônico. Você teria aqui os dois pontinhos onde ele faria a leitura do fluxo ultrassônico. Você teria o que nós chamamos de C-Part, que é um plug de alta rangeabilidade, onde ele tem um mecanismo de assento que permite que a válvula ela sofra alterações bruscas, e com esse mecanismo de assento ela consiga reduzir o impacto e para manter o controle, um ajuste fino da válvula para ela poder atender as suas demandas com maior velocidade. Então, se a válvula está com 8 metros cúbicos de água e sofre uma queda para 2 metros cúbicos de água, o atuador vai responder com velocidade e esse mecanismo de assento vai amortecer e vai manter esse processo seu mais, como é que eu posso dizer, alinhado e constante, para você não ter aqueles ajustes temporários que fica tendo até você ter o controle absoluto da válvula. Tem um atuador que vai fazer o controle do ajuste de posição que você precisa para abrir ou fechar a válvula, seja de 0 a 10, de 2 a 10, eventual. E o sensor de temperatura interno, que ficaria dentro da válvula, onde você faria a leitura da alimentação de onde está a válvula, e um sensor de temperatura externo, que faria a leitura do lado oposto de onde a válvula está instalada. Por fim, esse aqui é um pequeno poço com uma conexão que você colocaria eventualmente na outra tubulação, onde você conseguiria fazer essa leitura de ΔT, essa de diferencial de temperatura. A válvula, como foi falado, ela consiste em diversos modos de controle. Então, ela pode ser operada por controle de posição, ou seja, você pode determinar a posição do seu atuador conforme a sua necessidade. Eu quero que ela abra 3 milímetros e não quero que ela feche abaixo disso. Então, ela sempre vai ter que ficar no mínimo 3 milímetros aberta. Você consegue determinar o seu atuador para operar conforme a sua necessidade. Outro ponto importante é o controle de fluxo. Você consegue determinar uma vazão máxima como uma válvula de balanceamento comum. Então, por exemplo, eu quero que dentro dessa máquina, dessa unidade terminal, passe só 8 metros cúbicos de água. Então, não importa a variação do seu sistema, a válvula vai operar de forma inteligente para sempre manter a sua vazão constante em 8 metros cúbicos de água. Outro ponto importante é a limitação da temperatura de retorno. O que seria a limitação da temperatura de retorno? Vamos supor que você tem uma máquina que você precisa que a temperatura de retorno dela seja sempre de 5 graus. Você não pode ser que seja 6, não pode ser que seja 7, não importa a temperatura de alimentação que está entrando na válvula. Então, quando você coloca a limitação de retorno ΔT, a válvula vai operar de acordo com a sua real necessidade para fazer com que o retorno de fluxo seja sempre na temperatura que você precisa. Também tem a limitação do ΔT, que seria operaria bem aproximado dessa real necessidade. Então, de vez você operar que 5 seja a temperatura de retorno, 5 seja o ΔT, então não importa a temperatura de alimentação e retorno, o diferencial dentro da sua máquina tem que ser de 5. Você tem uma conectividade entre elas wireless, ou seja, se você tem duas válvulas em um espaço onde elas se permitam comunicar, elas conseguem conversar uma com a outra para poder operar conforme o seu sistema realmente necessita. Então, uma válvula comunicaria com a outra e elas operariam em conjunto, simultâneas, para atender o seu sistema conforme ele está necessitando no momento. Controle pode ser BACnet, pode ser Modbus, que já são os BMS conhecidos. Teria 0 a 10, 4 a 20 invertido e a configuração remota por celular, que seria também um outro grande diferencial. Foi realizado um pequeno teste de controlabilidade da válvula, ok? Aqui a gente tem uma válvula sofrendo uma vazão de 59 GPM, que seria aproximadamente 13,4 metros cúbicos por hora.
a gente teria uma vazão necessária para essa válvula, ou seja, de 13 metros cúbicos que está chegando na válvula, a vazão necessária para ela seria de 4,3, ou seja, dos 13 metros cúbicos você precisaria de 1 metro cúbico naquela válvula para a válvula estar operando. O que acontece, então, o teste que foi feito foi que houve uma carga manométrica, uma altura manométrica da bomba aumentada em 10 MCA nesse período de tempo, no 1560 segundos, ou seja, houve uma carga que não era esperada dentro da válvula, e ela, em 9 segundos, atingiu seu pico e retornou ao estado inicial, e em 13 segundos foi o tempo que ela demorou para estabilizar. Ou seja, sofrendo uma carga que não era esperada, em um tempo que não era determinado, ela teve um período aí aproximadamente de 21 segundos para ela poder voltar à sua real necessidade. Atualmente, nos sistemas atuais, normalmente uma válvula demoraria em torno de 88 segundos para atender o que a válvula teria atendido em 21 segundos. Isso por uma carga que não era esperada. Outro teste que foi realizado, ambos foi com uma válvula de 2 polegadas, ok? Ou seja, uma válvula um pouco maior. E o mesmo teste foi feito. A vazão que tem é de 4.3 GPM. Você alterou a vazão, ou seja, você quis que a sua vazão saísse de 4.3 e fosse para 0.5, e depois você pediria para ela retornar a sua vazão inicial. Ou seja, foi uma demanda que você pediu para o seu sistema para ele atender. O que acontece? Quando você faz a sua alteração de 4.3 GPM para 0.5, a válvula faz o ajuste interno dentro dela e em 15 segundos ela já se estabiliza. Quando você pede para ela retornar da vazão menor para a vazão maior, a válvula em 20 segundos se estabiliza novamente. Então, isso muito por conta ser parte do pequeno mecanismo de assento. Você pode reparar que ela é uma válvula bem grande, é uma válvula de 2 polegadas que está operando uma vazão pequena, de 1 metro cúbico por hora. Então, você vê que ela tem um autocontrole mesmo em vazões pequenas, em vazões menores, quando comparada a eventuais válvulas. Em sistemas atuais, você pode reparar também que quando você pede para fazer essa mudança, você pede para fazer essa alteração, a válvula que antes era em 15 segundos atendia a demanda, demorou 36. E para aqueles 20 segundos que ela pede para sair da vazão menor, para ir para a vazão maior, ela, de vez dos 20 segundos, ela demora 5 segundos a mais, demora aproximadamente 120 segundos. Outro ponto muito importante é que ela é uma válvula de fácil selecionamento e fácil dimensionamento. Então, ela é uma válvula que, a partir da sua vazão, seja um projeto que você queira colocar, queira implementar, ela é uma válvula que você consegue selecionar ela com rapidez e facilidade e sem risco de erro, entendeu? Por conta também do nosso software, esse risco de erro é praticamente reduzido a zero, porque quando você faz o selecionamento dentro do nosso software, ele automaticamente vai te dar a real válvula, então o risco de erro e eventual é muito baixo. Porque as válvulas menores, principalmente, elas têm esse grande diferencial que as outras não têm, que é esse risco esse diâmetro menor que você não necessita realmente para você colocar a sua válvula. Seria por conta desses equalizadores de fluxo. Qual é o grande diferencial deles, ok?
O fluido, quando ele vem turbulento, vamos supor que ele está numa tubulação e ele vem turbulento, ele vem laminar, faz um cotovelo de 90 graus, por exemplo, e ele se torna turbulento. Esse equalizador tem uma tecnologia para tornar esse fluido que era anteriormente turbulento em um fluido laminar, fazendo assim a leitura do fluxo do sensor de fluxo ultrassônico se tornar viável. Então, ele serve eventualmente, e apenas para isso, tá? Não é um filtro, ele não filtra a sujeira, ele só serve para equalizar o seu fluxo para fazer a leitura do sensor, ok? E ele também não age contra as perturbações resultantes, então ele não vai agir contra o seu fluido, ele só vai transformar um no outro sem gerar uma perda de carga alta, apenas para fazer a sua leitura. Quando a gente diz que ele é focado em redução de custos, muito por conta, por exemplo, de investimento, isso seria também por tempo de utilização. Ou seja, ela tem um hardware, ela é pré-montada, então você coloca por mão de obra a longo prazo, em questão de tempo reduzido, a válvula, pelo fato dela ser pré-montada e ter os sensores incluídos, ela torna essa dinâmica muito mais fácil. Então, você não teria um tempo elevado para fazer uma instalação, por exemplo, de uma válvula de balanceamento e controle separadas. Essa válvula demoraria 3, 4 vezes a menos do tempo real que você precisa. Então, ela, em questão de mão de obra a longo prazo de instalação, ela é muito superior. Outro ponto é que ela diminui as conexões, muito por conta dos diâmetros também. Você não tem que aumentar a tubulação, você não tem que pôr conexões a mais, você não precisa conectar para os sensores de temperatura, e ela já vem tudo pré-montado em um único sistema. E a redução do espaço físico também, muito por conta do diâmetro, você não precisa colocar esse ponto em específico, você não precisa aumentar o diâmetro da tubulação, diminuir o diâmetro da tubulação para atender essa demanda. E, por fim, é uma válvula de fácil dimensionamento, onde você teria facilidade para operá-la e dimensioná-la dentro do seu projeto a longo prazo. Então, ela é de fato muito mais simples. E a redução de custo, quando focado em operação, seria o que vem a mente. Seria a precisão de medição. Você tem uma precisão de medição muito elevada, onde você consegue realmente colocar na necessidade real do seu sistema com alta eficiência. A redução do consumo de energia, quando comparado às outras válvulas no mercado, você teria essa redução de consumo de energia superior, focada, muito por conta que ela faz a leitura de potência que você está utilizando, faz a leitura de vazão e consegue controlá-la. E a redução no custo da manutenção. Essa é uma válvula que não demanda manutenção. Dificilmente vai haver uma troca de atuador, dificilmente vai haver uma troca de caixa de inteligente. A válvula ela é toda pré-montada exatamente com essa função, para ser uma válvula que a redução do custo de manutenção seja realmente extensiva. Então não há realmente necessidade de manutenção da válvula. Essa aqui é apenas um demonstrativo do que seria, quando eu falo que você consegue acessar pelo notebook, você consegue acessar pelo site. Então, é apenas um demonstrativo da nossa cloud, da nossa nuvem, ou seja, do site onde você tem um acesso direto à válvula. Então, essa nossa válvula que está em operação em São Paulo, que fica lá na capital, então você consegue acessá-la de qualquer lugar do mundo. Você tem, por exemplo, aqui você consegue os dados de identificação direta do usuário. Então vamos supor, você consegue saber qual que é a família da válvula, o diâmetro da mesma, o número de série, você consegue saber qual versão do software está atualizado, se ela está com a versão do Bluetooth atualizada, você tem todos esses dados. Você também tem a opção de entender as últimas atualizações. Quando foi a última vez que ela forneceu dados para você? Quando foi a última vez? Se ela estava ligada realmente há 2, 3 horas atrás, você consegue ter essas atualizações. E o mais importante, você consegue exportar todos os dados via Excel para uma planilha e você consegue fazer a leitura e a análise do seu sistema eventual. Então vamos supor uma válvula que está instalada
a 15 dias, você consegue, num certo cronograma de tempo, você consegue puxar esses 15 dias e entender as medições que ela deu para você na sua real necessidade que você estava tendo no seu sistema. Por exemplo, aqui você consegue ver onde ela realmente está por mapa, então a gente consegue ver que ela está lá na nossa sala de treinamento em São Paulo. Isso não seria só com uma, se você consegue, vamos supor, se você tem 4 ou 5 válvulas, você consegue ver onde elas estão instaladas, seja em um único local ou em vários, você tem esse acesso direto. Você consegue adicionar o endereço, consegue adicionar a cidade, até eventualmente o país. E outro passo muito importante dela é que você tem o acesso personalizado. Então, vamos supor, se a válvula é minha, eu comprei a válvula e instalei no meu sistema, mas eu quero que fulano ele consiga ter acesso à minha válvula, mas ele não consiga alterar os parâmetros dela, ele só consegue ver e entender os dados que a gente tem. Você consegue personalizar esse acesso para ele. Mas este outro usuário, eu quero que ele tenha acesso total, ele consiga alterar a válvula, consiga operar, consiga entender o que está acontecendo, então você consegue dar acesso total a ele também. Então você consegue personalizar os acessos em até 3 níveis, para quem só pode ver, para quem só pode mexer em um ponto ou outro que você especificar, ou para quem pode mexer completamente na válvula. Você consegue determinar essas vertentes para sua válvula, para você ter esse tipo de controle. Aqui é como ela demonstra, então você consegue ver que ela está na alimentação, e aqui é todos os dados que ela fornece. Então vamos usar um exemplo. Aqui você conseguiria ver a potência da válvula, a temperatura de retorno, a temperatura de alimentação. Aqui embaixo também até mesmo o tipo de fluido que está passando, a vazão total, a vazão que está passando no momento. Você consegue ver se ela está ou na alimentação ou no retorno. Você também consegue ver se ela está, qual o sinal de controle e até mesmo o diâmetro da mesma. Aqui é um caso, só para vocês entenderem, essa válvula no caso, ela estaria na Hungria, e a gente puxou para ver nos últimos 7 dias, qual que era a demanda que ela teve para estar atendendo. Então, essa válvula está instalada na nossa unidade em Hungria, e a gente conseguiu puxar, por exemplo, com a temperatura no eixo Y, com potência, e a temperatura no eixo X com temperatura. E a gente consegue puxar essa demanda. E você consegue determinar por todos os tipos de medição. E você consegue determinar você consegue fazer um gráfico X e Y com todos os tipos de medição que a válvula tem a oferecer. Então você consegue puxar também. Ok. Gente, era isso. Muito obrigado por estarem aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, estou disposto a respondê-la. Não? Ok. Obrigado, viu, gente?